Irmãos e irmãs, graça e paz. É com alegria que estou atendendo a um convite do pastor Douglas para trazer uma devocional para as igrejas do Amalanari e do Esperança. E sendo esse o mês de maio, o mês da família, eu quero ler do Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 12, que diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 taias de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as taias, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Vejam, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um projeto de vida estabelecido por um casal de noivos, que é o casamento. O início, a base para a construção de uma família sólida e que se pretende ser abençoada por Deus. Tudo corria bem: convidados, bebidas, comidas, mas de repente o vinho acabou. E é bom frisar que o vinho aqui, nesse contexto, era fundamental. Era bebida de elite, era a bebida que não podia faltar a nenhum casamento que se preze, a nenhum casamento que realmente se deseje que seja um casamento eficaz, uma festa bacana. Acabando o vinho, acabaria a alegria da festa. E quando a mãe de Jesus percebe a situação da escassez ou da falta do vinho, ela vai compartilhar isto com Jesus, seu filho. E ele dá uma resposta que certamente foi um pouco decepcionante. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parando um pouco aqui nesse ponto, nós queremos destacar, primeiro, a importância de Jesus ter sido convidado para aquela festa. Os nossos projetos de vida não podem dispensar a presença e a direção de Jesus. Aquele casamento teria sido um fracasso não fosse a presença de um convidado ilustre, que era Jesus. Na sua família, na minha família, é preciso que Jesus esteja presente. E a presença dele não é apenas uma presença física, mas é uma presença espiritual. É uma presença de quem dá a direção, especialmente quando há uma crise. E aqui a crise
é a falta do vinho. Jesus estava ali presente e a sua mãe, que o conhecia muito bem, sabia, por convivência, do seu potencial para solucionar o problema, por isso ela vai ao seu encontro. Mas indo ao seu encontro, nós aprendemos uma segunda lição. Há um tempo de Deus para a nossa vida. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Nós levamos para Deus os nossos problemas em oração, nós apresentamos a Deus as nossas angústias, os nossos projetos de vida, mas temos que esperar. Esperar a hora de Deus, o tempo, o kairos de Deus na nossa vida. Não é no tempo que eu quero, não será no tempo que você deseja, será no tempo de Deus. E o tempo de Deus chegou naquele casamento. Quando Jesus orienta para encher as talhas de água, e tendo-as enchido, ordena que seja levado ao mestre-sala, o responsável pela cerimônia do casamento. E levando aquela água, agora transformada em vinho, ao conhecimento do mestre-sala, ele se admira e questiona o noivo. Por que o melhor vinho no final da festa? Normalmente, o melhor vinho se dá no início da festa. E depois que todos estão com o álcool mais alto na cabeça, serve-se o vinho pior. E ele não vai ter nenhum problema em ser servido, porque as pessoas não vão perceber que é de qualidade inferior. Aprendemos uma terceira lição aqui, meu irmão, minha irmã, que na nossa família, aquilo que Deus planta, aquilo que Deus gera, é sempre o melhor. É sempre o que tem mais sabor, é sempre o que é mais agradável. Pode até não ser percebido por alguns, mas Deus nutre a família com o melhor que Ele tem para ela. O quarto ensinamento desse texto é que quando falta aquilo que é importante na vida da família, Deus estando presente, Ele vai gerar, Ele vai suprir esta carência. Aqui podemos comparar o amor com o vinho. Podemos comparar a harmonia do casal ou da família com o vinho. Podemos comparar a paz com o vinho. Podemos comparar a comunhão, a amizade, a alegria com o vinho. Quando essas coisas acabam no casamento, o casamento entra em crise e, na maioria das vezes, se desfaz. Mas Deus estando presente, Ele transforma, multiplica um pouco do amor, um pouco da paz, um pouco da alegria, um pouco da comunhão, um pouco do perdão. Transforma tudo isso em muito amor, muito perdão, muita alegria, muita paz, muita comunhão, muito de tudo aquilo que se torna necessário na relação de uma família. Temos visto famílias se destruindo porque não convidaram o principal, que é Jesus. Porque não esperaram o momento de Deus agir na vida desta família. Porque não perceberam que Deus pode multiplicar um pouquinho do que sobrou em abundância na vida de uma família. Pois bem, levaram o vinho para a festa, o melhor vinho, todos se deleitaram e aquela festa terminou conforme o planejado, o esperado,
que era uma festa abençoada, com todos os convidados saindo dali satisfeitos com o que comeram e com o que beberam. Na vida da família, meu irmão, minha irmã, nós podemos passar por alguns momentos difíceis. Podemos vivenciar experiências amargas, com doenças, com escassez financeira, com o esfriamento do relacionamento do casal, com conflitos entre pais e filhos, mas tudo isto levado ao conhecimento do nosso Deus em oração e acompanhado de obediência. É fundamental esse detalhe. Nós oramos, mas às vezes não queremos obedecer às orientações de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família. Quando Jesus disse, enchem as taias de água, não houve questionamento. Os serventes daquela festa, ou os garçons daquela festa, obedeceram a Jesus. Talvez até sem saber exatamente o que estava acontecendo. Mas era Jesus. E sendo ele, teria que ser obedecido e foi obedecido. Também quando Jesus disse, leve e apresente ao mestre-sala, levaram, apresentaram ao mestre-sala. E eu creio que exatamente nesse tempo da saída do local onde estavam com as taias, agora com água, desse tempo até chegar perante o mestre-sala, eu creio que esse foi o tempo de Deus, o tempo da multiplicação, o tempo da transformação da água em vinho, e diga-se de passagem, o melhor vinho daquela festa. Se você, meu irmão, minha irmã, quer transformar o seu casamento, quer transformar a sua família, quer transformar os relacionamentos familiares no melhor da sua vida, coloque no contexto da sua família quem é melhor, quem é mais. O nome que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Amém.